Você está pensando em criar o seu primeiro negócio ou já deu os primeiros passos? Se esse é o seu caso, esse vídeo é para você. Vou compartilhar 5 erros que eu cometi no início da minha jornada como empreendedora e como você pode evitar esses erros agora que você está iniciando. E esses aprendizados foram muito importantes para que eu reanalisasse o caminho que eu estava tomando e as atitudes. Então fica comigo até o final, porque a última dica vai te ajudar muito e te poupar muito tempo e também saúde mental, porque é uma coisa que nós empreendedoras definitivamente não temos. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou a Marina, sou dona de uma loja de maquiagem, sou maquiadora e também consultora de imagem. E aqui no canal eu trago temas como empreendedorismo, beleza, tutoriais de maquiagem, tudo desse universo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse canal é perfeito para você. Então já se inscreve, já deixa o seu like e bora pro conteúdo desse vídeo. Você sabia que, segundo o Sebrae, 23% dos negócios que se iniciam fecham nos primeiros 2 anos de atividade? E muitas vezes isso acaba acontecendo por falta de informação e também planejamento. E quando eu comecei a minha loja, eu sabia que algumas coisas eu poderia ter evitado, mas infelizmente não dá pra gente evitar todos os erros, e é claro que eu passei por alguns que foram bastante significativos. E é óbvio que poderiam ter sido evitados com as dicas que eu vou te passar nesse vídeo. O primeiro erro foi falta de planejamento financeiro. Eu tive um gasto assim totalmente excessivo no início da minha loja de bolsas, porque para quem não sabe, eu comecei primeiro no ramo de bolsas e só depois eu fui para maquiagem, só em 2022, mas a minha loja mesmo oficialmente, o meu mundo, ou melhor, o meu início no mundo do empreendedorismo começou dia 1º de dezembro de 2020, que foi quando de fato eu inaugurei, mas um pouco antes dessa época eu já estava pesquisando tudo e eu acabei tendo um gasto exacerbado e isso foi assim uma coisa que me ferrou muito. Então, antes de começar, faça uma planilha, utilize ferramentas que você consiga detalhar todos os seus gastos, sabe? Tudo que você vai precisar gastar para começar, seja em relação a fornecedora, a site, se você vai ter ou não vai ter site. Eu acabei querendo fazer logo profissional logo de cara, eu queria ter tudo muito perfeito logo de cara e assim, a gente não começa perfeito. E isso foi uma coisa que quando eu decidi mudar o rumo, eu já fiz totalmente diferente, tentei enxugar ao máximo os custos iniciais para realmente não cometer o mesmo erro 2 vezes. Segundo erro, não conhecer bem o público-alvo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu vou deixar nos cards para vocês sobre essa questão de ter público-alvo, né, e como escolher os seus produtos voltados para essa questão do público. E eu achava que eu tinha que vender para todo mundo, eu não tinha muito critério, e isso me atrapalhou muito, tanto em relação a vendas como também a minha comunicação, de que forma que eu queria me comunicar com a minha clientela, né, com as pessoas que de fato eu queria que comprassem de mim. Então isso parece que é algo besta, que não faz diferença, mas faz sim, e pode ser um grandíssimo erro que você já está cometendo no seu negócio e nem sabe. Então assim, dedique um tempo realmente para você criar a sua persona. Não é algo simples, não é algo que você às vezes consegue fazer em um dia, sabe? E às vezes vai levar tempo, você vai ter que pensar, aí às vezes você vai ter uma ideia, depois de um tempo você vai mudar de ideia, e aí você vai ter que redefinir. Então assim, realmente despenda um tempo, coloque um tempo ali para que você realmente consiga criar uma persona que seja assertiva. Isso não significa que você não vai vender para pessoas que fujam do seu público-alvo, mas o público-alvo ele serve justamente para que você crie ações de marketing assertivas, para que você realmente tenha um foco. Inclusive, eu achava que o fato de eu ter um público-alvo faria com que eu não vendesse para outras pessoas, o que não tem absolutamente nada a ver. Terceiro erro, e esse eu confesso que eu ainda faço, tá? Mas assim, não é porque eu não reconheço mais a importância de fazer o que eu vou falar, porque que é para você fazer, se caso você já tenha condição. Mas não tente fazer tudo sozinha, porque assim, você vai se levar ao cansaço extremo e aquela produtividade tóxica, e não é essa a ideia. Até porque se você está começando, você naturalmente vai ter que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. E se você não souber fazer um pouquinho todos os dias, vai dar ruim. Você vai ter um burnout, você vai pirar, você vai surtar, você vai desistir, você vai
enfim, ficar doida. E como eu disse, eu ainda continuo fazendo tudo isso porque eu ainda não tenho uma gama assim de pessoas para me ajudar, né? Eu, inclusive, já tentei uma época fazer a parte de tráfego pago, mas eu acabei tendo que interromper porque eu preferi estruturar melhor a questão da logo, a questão da comunicação mesmo, porque não adiantaria nada eu fazer tráfego pago sem ter uma comunicação, sem ter uma identidade ali que de fato estivesse alinhada com o meu público-alvo. Então eu acabei trocando, indo para um outro lado. Mas assim, o problema em si não é você fazer tudo sozinha, mas é você não conseguir equilibrar de uma forma que isso seja bom para você, sabe? Porque muitas vezes a gente acaba se sobrecarregando e levando à exaustão. Então a dica aqui seria para você delegar. Se caso ainda não for possível, tente utilizar ferramentas. Então uma das coisas que eu estou utilizando hoje em dia em relação a essa questão de ferramentas para me ajudar é o próprio ChatGPT. Então eu tenho pedido ajuda ali para ele tem sido um grande parceiro meu nesse ponto mesmo, de me auxiliar com questão de roteiro, com ideia, com assim várias coisas. Então não fique também exigindo a ponto de falar, não, eu não vou recorrer a nada. Recorra porque as ferramentas estão aí para te ajudar e é burrice não usá-las. Outra coisa que eu passei a fazer também é postar muitos vídeos no meu TikTok, por exemplo, principalmente no meu TikTok pessoal, de uma forma que eu consiga, monetizar logo e isso me possibilite investir em outras coisas, em outras pessoas que eu gostaria muito de ter para o meu negócio. Então, uma delas, por exemplo, ou é um social media para o Instagram da loja, que faz muita falta, ou um editor de vídeos, sabe? Aqui editor de vídeos acaba sendo caro, eu já tive uma época e também tive que parar por questão de custo. Mas assim, pense nisso, pense na questão das ferramentas, se caso você não puder contratar. Se puder contratar, pelo amor de Deus, delegue, sabe? Exercite o exercício mesmo de delegar. Eu sei que é difícil, principalmente para pessoas que são muito perfeccionistas, porque eu sou assim. Vou dar um exemplo para vocês em relação a essa questão de dificuldade de delegar. Eu tinha muito esse problema com faxina na minha casa. Eu não conseguia, eu achava que ninguém ia fazer melhor do que eu. Resultado, eu estava extremamente sobrecarregada, estressada e tudo que vocês possam imaginar, surtada, tava péssimo. E aí até que eu falei, não, deixa eu dar uma chance. Contratei uma pessoa, não tô conseguindo ainda contratar, tipo, sempre, mas não tem problema, já me aliviou, assim, já saiu pelo menos uns 5 elefantes dos 15 que ainda estão nas minhas costas, então, assim, já ajuda, sabe? Então, tirem um pouco essa ideia de que aí só você vai fazer bem. De fato, você no seu negócio vai fazer muito bem, mas dê chance a outras pessoas também. Quarto erro, negligenciar a divulgação online. Eu não diria que eu negligenciava, mas assim, sabe aquela coisa meio nas coxas, enfim. Agora eu tô me dedicando principalmente no TikTok da loja mesmo, que é onde eu sinto que as visualizações são melhores, que a interação é um pouco melhor. Isso não significa que eu não faça nada no Instagram da loja, mas como eu ainda cuido de tudo sozinha, acaba que o tempo é meio escasso, né? Existe uma dificuldade aí, por isso até que eu falei da questão de social media pro Instagram da loja, que seria assim um grande sonho meu. Mas eu já fiz um vídeo também, vou deixar aqui nos cards, falando sobre a importância das redes sociais pro seu negócio. Então assim, não seja um tiozão, uma tiazona que acha que não precisa, que a gente vai vender só por indicação. Gente, não. A internet é uma ferramenta incrível e quem fala que não é besta, entendeu? Para não falar outra coisa. Então, crie uma estratégia digital desde o início, se possível, sabe? Esteja sempre se atualizando. Se você não pode comprar curso a respeito do assunto, vai fazer curso gratuito no YouTube. Gente, assim, o YouTube, inclusive, é uma plataforma que você consegue aprender tudo. Então, assim, não tem desculpa para você falar, ai, não sei fazer tal coisa. Vai pesquisar. Cria vergonha na cara. Sabe, eu sempre falo isso, cria vergonha na cara, porque não dá pra em pleno 2025 as pessoas ficarem, porque eu não sei fazer tal coisa. Desculpa, essa desculpa não rola mais. Pode ser que às vezes você tenha que dar um foco maior para algum local que retorne alguma coisa maior para você, seja seguidores, seja visualizações, enfim, aí acaba sendo escolhas, principalmente se você ainda cuida de tudo sozinha, como é, por exemplo, o meu caso. Mas isso não significa que eu não vou fazer. Eu tinha criado o TikTok da loja e ele tava lá morto. Aí eu falei, não, vou postar aqui e tal, e tô fazendo, sabe? Tá dando certo, tá aumentando as visualizações. Só que assim, entenda que é um processo, sabe? Não é tão fácil, não é tão simples.
é trabalhoso, exige dedicação e é por isso que muitas vezes as pessoas acabam desistindo mesmo. Quinto e último, mas não menos importante, aliás, eu acho que eu diria que é um dos mais importantes, se não for o mais importante, que é não valorizar a saúde mental. Gente, eu vou contar uma coisa aqui que já aconteceu, mas hoje em dia eu não faço mais isso, assim, pelo bem mesmo da minha saúde mental, da minha paciência, que já é pouca. No início, eu achava que eu tinha que estar disponível 24/7, entendeu? Se eu fosse 10 horas da noite, eu estivesse com o meu celular, porque infelizmente este aparelhinho aqui é uma desgraça nesse sentido, porque se a gente recebe mensagem, venda e tal, a gente quer responder. Eu respondia 10, 11 horas da noite, sabe? Até que uma vez uma cliente entrou em contato comigo falando que queria um produto, beleza, respondi ela 10h30, 10h30 da noite, mais ou menos, para acordar cedo num sábado que eu não iria trabalhar, eu poderia ter dormido até mais tarde. Acordei cedo para essa querida me deixar no vácuo e não responder, não dar, assim, visualizar as mensagens e simplesmente sumir. Cara, eu fiquei com uma raiva porque, assim, eu tava muito cansada, eu realmente precisava descansar. E isso já é um sinal, quando você tem esse tipo de atitude de não respeitar o seu próprio horário, meu amor, se você não respeita, você não espere que os outros vão respeitar. Tá? Definitivamente não vão. E isso, assim, me gerou muito estresse. Não foi a primeira vez que aconteceu. Fiquei extremamente brava. Eu falei, cara, que desrespeito, sabe? Porque eu já falei até, acho que, não sei se aqui no canal, talvez tenha sido aqui no canal, mas eu sempre falo sobre você respeitar o tempo do outro. Não é porque a pessoa, você tem que dar realmente o melhor atendimento para o seu cliente, mas assim, não dá para você ser feito de trouxa pelos outros. Então, assim, o meu horário de trabalho, o fim do expediente acabou, sabe? Exceto se forem, tipo assim, uma coisa muito uau, assim, sabe? Mas eu tento respeitar ao máximo porque eu, Marina, já tenho uma tendência de extrapolar, de não descansar, de não respeitar meu momento de descanso, e aí eu me sobrecarrego a ponto de ter uma alta produtividade durante um tempo, ou talvez a produtividade tóxica, porque eu ultrapasso todos os limites, depois eu fico exausta, não consigo fazer nada. Então eu entendi que eu preciso respeitar o meu tempo. E se eu respeito o meu tempo, não vai ser qualquer pessoa que vai desrespeitá-lo. Então, assim, grave na sua mente a seguinte frase: um empreendedor saudável é essencial para um negócio saudável. Não adianta você ser pirado da cabeça, tá, assim, tomando todos os tipos de remédio aí, tarja preta, para você ter uma noite boa de sono. Não funciona. Eu entendo que, pô, no início a gente tem que trabalhar mesmo, a gente tem que fazer 1 milhão de coisas mesmo, mas ainda assim tem que existir o limite, né, do bom senso aí. Caso contrário, você vai ter um burnout, meu filho, em 1 mês de negócio, e não é assim que o negócio funciona. Agora eu quero ouvir de você, qual é o erro, qual desses erros você acha que é mais comum entre os empreendedores e qual foi o erro que você já cometeu, se foi algum desses ou se foi outros. Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. E eu espero de verdade que esse vídeo te ajude a evitar tropeços aí no seu caminho. Isso não significa que não vão ter, né, porque é impossível a gente evitar todos, inclusive é importante que existam os tropeços, mas se você puder evitar alguns deles para abrir espaço para outros, faça isso. Até porque aprender com o erro dos outros pode te poupar muito tempo e também dinheiro. E obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, me seguir nas redes sociais e também o Instagram da loja. E é isso, gente. Espero realmente que te ajude. Um grandíssimo beijo e até o próximo vídeo. Tchau!